Muito bom dia, povo de Deus, na rica e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês mais um dia falando de Jesus. E hoje, graças a Deus, com alegria, vamos receber dicas importantes de língua portuguesa com o pastor Isaldil Tavares, que já está por aqui e logicamente que eu já quero cumprimentá-lo também, saudá-lo com bem-vindo ou com bom dia, né? Bem-vindo ele sempre é, graças a Deus, né? Deixa eu encontrar aqui o pastor, pronto, aqui está o pastor Isaldil Tavares. Bom dia, pastor Isaldil, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom dia, pastor. Como vai? Tudo bem? Deu uma Bem, graças a Deus. descansadinha boa aí, pastor Marcos? Boa, boa, graças a Deus. Sexta-feira já, hein? Nossa, e Muito essa bem. noite dormi bem, Sexta-feira, graças a Deus. sextou, como diz a Sextou, turma por aí. Graças a sextou. Deus, rompemos até agora a semana com a bênção de Deus. Esperamos terminar o restinho que falta e entrar na outra, na bênção do Senhor, né? Amém, glória a Deus. Pastor, já então vamos receber as dicas importantes que o Senhor separou aí para nos Tudo auxiliar bem, no português, tá bom? Glória a tudo Deus. bem. Perfeito, perfeito. Até já. Muito bem, gente, além de dicas É, importantes... Ô, pastor, desculpa, interrompi o senhor? Teste. Ok. não, Ah, tá. Então tá bom. Vamos lá. Gente, então já com dicas importantes de língua portuguesa, como nós já anunciamos aqui, vamos ouvir o pastor Isaldil e com alegria, é claro. Além disso, vamos dar uma lida nos principais jornais, nas principais matérias, né? Enquanto estou abrindo a tela aqui das matérias, vamos lá. Enquanto estou abrindo a tela, você que está chegando, por gentileza, like, dê um joinha, precisamos do seu joinha, tá bom? É importante para nós que você dê o joinha e deixe aí para que a gente possa informar a plataforma, nesse caso o YouTube, que o nosso conteúdo é relevante, tá bom? Vamos lá? Dê o seu like, você que já está pelo Facebook, pelo YouTube, você que está também pelo Instagram, muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos e vamos seguir nessa programação. Mas não esquece, comente, dê o seu like, compartilhe nos grupos que você participa, isso vai nos ajudar bastante nessas informações que precisamos passar para a plataforma, tá? Muito bem, vamos em frente, né? O que quero ler com vocês hoje? Algumas matérias que separei apenas. Vamos começar por uma que li ontem à noite, né? E eu quero já trazer aqui para nós nesta manhã, que eu julgo, né, importante para gente, inclusive. Essa foge um pouquinho, né, das matérias do normal, né? Mas é importante a gente dar uma lida aí. Vamos tomar cuidado com as carnes processadas. Acho importante colocar essa matéria que está publicada na BBC Brasil. Deixa eu achar aqui. Cadê a tela da BBC Brasil? BBC Brasil, você não está aqui. Apareça aqui, BBC Brasil. Espera aí, gente, que ela não está aqui. Então, vamos ver o que temos pela frente. Tem hora que some da tela aqui, ó. Não, também não apareceu aqui. Aqui, agora sim, mas essa é outra.
não veio essa. Se eu conseguir colocar depois... Vamos lá. Dei uma lida aqui no guiame.com e publicou uma matéria interessante. Eu ia colocar uma, mas ela não está entrando, não sei porquê. Alunos pregam nas escolas e centenas são batizados nos Estados Unidos, né? Eu quero tanto ler aqui pela manhã que essas notícias também ocorrem aqui nas escolas do Brasil, né? Que alunos pregam nas escolas brasileiras, né? Líderes relatam o impacto da juventude na igreja através da obediência à palavra de Deus. É a linha fina. Então, jovens de uma igreja no Texas, Estados Unidos, estão testemunhando um avivamento à medida que crescem em seu relacionamento com Deus e evangelizam outros na região. Os pastores Chris e Cara Heiler, líderes da Oaks Church e Red Oak, relatam que o mover de Deus na igreja começou com um estudo de jovens com duração de 15 meses nas noites de quarta-feira sobre o Espírito Santo. Toda quarta-feira nós ensinamos sobre o Espírito Santo, né? Entre aspas, a pessoa do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Tivemos 80 batismos no Espírito Santo com evidências de falar em línguas durante esse tempo, diz Chris, a agência News. Abre aspas novamente. O que está acontecendo em nossa juventude é algo lindo. Muitas pessoas cometeram erros de subestimar a fé desta geração. Uma vez que recebem a revelação de quem é Jesus, elas são praticamente imparáveis, fecha aspas, afirmou Andrew Prescott, pastor de jovens da Oaks Church, com sua esposa Lauren, que acrescentou, tem mais uma aspas, o nosso objetivo é ajudar os alunos a assumirem papéis de liderança onde eles levam as pessoas a Jesus. Cerca de 420 jovens que frequentam as noites de quarta-feira, mas há apenas algumas semanas 600 funcionários e voluntários da igreja participaram do evento. Os alunos tomaram decisão por Cristo, houve 127 batismos no Espírito Santo e 103 batizados, né? E 103 foram batizados. Muito bem, olha aí o evento. Bacana, né, gente? Jovem falando de Jesus, expandindo, né? Levando a pregação, isso é muito bom. É a missão da igreja, glória a Deus. É o Espírito Santo impulsionando a igreja a fazer exatamente aquilo que ela precisa fazer, né? Que é falar, evangelizar. O próprio Paulo perguntou, né? Aliás, numa pergunta na sua carta ele escreveu assim: como crerão se não há quem pregue? Não é? Bom, mais uma mensagem, mais uma matéria nessa linha de evangelização e missão. A Holanda também passa por um momento especial, não é? Deixa eu colocar aqui para vocês. O número de evangelistas na rua cresce, né? Olha aí. Número de evangelistas de rua cresce na Holanda desde a pandemia. Então ele diz, o texto, né? Diz exatamente assim. Um evangelista afirmou que os holandeses se abriram mais para ouvir a palavra de Deus após enfrentarem o coronavírus. Olha aí. O número de evangelistas de rua cresceu na Holanda desde a pandemia da Covid-19, segundo um levantamento do jornal holandês AD. Neste ano, várias grandes cidades do país, como Amsterdã, Almere e Tilburg, estão repletas de cristãos evangelizando nas ruas e alcançando vidas para Jesus.
A Prefeitura de Amsterdã afirmou que, apesar de não ter dados concretos sobre o aumento, observou uma expansão do evangelismo na capital. Isso é uma benção. Abre aspas. Temos claramente a sensação de que há mais evangelistas nas ruas. Já vem acontecendo há algum tempo, isso não é algo das últimas semanas, declarou um porta-voz da prefeitura da cidade, vamos lá, aqui onde ele está, Tilburg, né? Muito bem. Prefeitura de Amsterdã, perdão. Então vamos lá. Exatamente. Em Tilburg, Enschede, Deventer, Almere, Roosendaal, Leista. O crescimento de ações evangelísticas também foi registrado. Por exemplo, este ano em Almere foram realizados 25 evangelismos. Em anos anteriores, a média de evangelismo era de 10 a 15, um ano inteiro. E aí você tem as ações, né? Temos até um vídeo aqui da pregação em Amsterdã, o estilo de pregação. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui para vocês. Mas esse movimento está acontecendo no Brasil também, das igrejas saírem às ruas, né, para pregar o evangelho. A gente tem visto isso acontecer, não é? Nas ruas também. Não sei se vai rodar aqui, provavelmente não. Mas se não rodar, tudo bem. Ok, vai. Abriu aqui, ó. Vamos colocar a pregação, né? Olha aí. Na verdade é um vídeo, né, do trabalho que está acontecendo lá, né? Olha aí. É o trabalho em Amsterdã. Bacana, né, gente? Bacana, né? Muito bem. É legal isso daí. Então, a prefeitura, inclusive, já descreve esse trabalho, né? A própria fala da prefeitura, num órgão oficial, é claro, e isso tem credibilidade, inclusive. Então, a igreja em Amsterdã, que já teve outra fama, né? Principalmente relacionada à prostituição e tudo mais, agora está passando por esse momento de avivamento. Bom, vou parar por aqui para receber dicas com o nosso querido irmão e amigo pastor Isaldil Tavares, que já está aqui com o coração cheio e ardendo para nos transmitir essas verdades, esses ensinos e nos dar essas dicas. Vamos lá, pastor. Deus abençoe com o senhor agora. Muito bom dia, muito bom dia. Eu acho interessante, um pequeno comentário, acho interessante que esteja na Europa o evangelismo na rua esteja crescendo, porque a Europa passou e passa por um declínio de cristianismo muito grande, muito grande, mas que o fogo se reacenda e que os cristãos de toda a Europa, não é, retomem os trabalhos para a obra do Senhor. Muito bem, fico muito satisfeito. Me lembra também que evangelizar é algo muito importante, né? É importante demais. E o senhor leu aí, falou a respeito de estudantes evangelizando seus amigos, seus colegas, não é? Nos anos 80, nós fizemos um trabalho muito importante também de evangelismo entre os estudantes. Evangelizava eu, meus alunos, mas eram salas muito grandes, salas de cursinho pré-vestibular, né? Sala com 150 até 200 alunos, não é? Em plena Avenida Paulista, mas eu dava aula e falava do Senhor Jesus nas horas oportunas. E como eu fazia parte também dos Gideões Internacionais,
distribuía para eles também os Novos Testamentos, que é um dos papéis fundamentais dos queridos irmãos dos Gideões Internacionais. E aí o que, que a gente conseguiu? Eu consegui utilizar o Teatro Gazeta, que fica ali na Avenida Paulista, e levei alunos para lotar aquele teatro, isso nos anos 80. Lotamos aquele teatro de alunos do cursinho e evangelizamos e distribuímos Novos Testamentos. Trabalho importantíssimo, importantíssimo. E em outras ocasiões também fizemos isso. Então, que tudo isso retorne, que os estudantes, que os professores cristãos não se envergonhem daquilo que eles têm que fazer. Não somente falar de suas matérias específicas na sala de aula, mas também estar preparados para trabalhos paralelos, ao lado, não digo interromper a aula, mas ao lado, paralelamente, mostrar a palavra de Deus. Começa a mostrar para um, para dois alunos, para três, e daqui a pouco você estará com uma porção de alunos interessados na palavra de Deus. Não deixem a oportunidade passar. Muito bem, mas vamos às nossas dicas, então, de língua portuguesa para hoje, que, na verdade, é continuação. Vocês devem estar lembrados que, na semana passada, nós conversamos a respeito de período composto. Não sei. Ó, deixa eu dar uma dica aqui, um pouquinho mais quente. Não basta ouvir. Não basta ouvir na sexta-feira uma dica. E depois esquecer tudo, não faz mal, só na outra sexta. Se alguém estiver fazendo isso, está perdendo tempo. Nós estamos fazendo um trabalho para interessar você no decorrer da semana. Tem que se interessar por isso. Então, você tem que estudar aquilo que foi dado, procurar na gramática, como eu sempre digo, e tirar dúvida, procurar crescer. Senão, a gente vai ficar jogando semente entre as pedras. Elas não vão produzir. Concorda comigo? Interesse-se. Por favor, interesse-se. Esse assunto, por exemplo, que eu dei na semana passada, sobre as orações coordenadas. Eu sei que alguém se interessou, alguém foi ver. Eu falei que tinha que memorizar as conjunções coordenativas. Você deve lembrar. Eu falei de conjunções aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Dei alguns exemplos, falei, procure na gramática e memorize as conjunções coordenativas. Por quê? Conjunções são aqueles elementos que vão relacionar as orações dentro do período. Eu tenho uma oração A e uma oração B, você deve lembrar disso. A oração A e a oração B se relacionam por meio de conjunções. Então, se o período é composto por coordenação, você vai reparar ali as conjunções coordenativas. Então, decore cada uma delas, porque hoje vem mais uma remessa. Até aí, tudo bem. Foi só para relembrar semana passada. Hoje nós vamos falar não sobre orações coordenadas, mas sobre orações subordinadas. Existem orações coordenadas dentro do período. E existem orações subordinadas, que estão, então, como o próprio nome está dizendo, estão subordinadas à estrutura de uma outra oração, que nós vamos chamar de oração principal. Muito bem. Então, é período composto por subordinação. Vai haver uma oração que está relacionada com a estrutura de uma outra oração. Isso é subordinação. Eu já vou lhe dar exemplo. Quando eu tenho o período assim, o professor disse que vai chover. Ó, o professor disse que vai chover. Eu tenho duas orações, porque eu tenho dois processos verbais, não é? Com o verbo dizer e com o verbo chover. O professor disse que vai chover. Eu tenho uma primeira oração que é o professor disse.
e eu tenho a oração vai chover. Essas duas orações estão relacionadas pelo que, certo? Esse que está introduzindo a segunda oração. Tudo bem? O professor disse que vai chover. Muito bem. Aí o que você observa? Se eu observar a primeira oração, reparo que nela é que ela está incompleta. O professor disse pontinhos, não é? Está faltando a continuação. Qual é a continuação dessa oração? O professor disse. A continuação é que vai chover. Então, o que você repara? A oração vai chover está relacionada com a estrutura dessa oração anterior, pela conjunção que o professor disse que vai chover. Você está percebendo? Quando você lê textos, você tem que observar essas coisas. Então, você percebe aí que a nossa segunda oração do exemplo está relacionada, complementando o que falta na oração chamada oração principal. Eu vou te dar mais um exemplo. O professor reviu a nota. O professor reviu a nota. Primeira oração. Segunda oração, que ele havia dado. Repare, a oração havia dado está relacionada com a palavra nota, que é da oração anterior. O professor reviu a nota que ele havia dado, que ele havia dado, a nota que ele havia dado. Percebeu a relação da segunda oração com a primeira? Outro exemplo, o professor saiu da sala. O professor saiu da sala. Segunda oração, quando a aula terminou. Então, eu tenho o professor saiu da sala, uma oração, quando a aula terminou, outra oração, relacionadas. E você vai ver, então, nós vamos entrar depois por esse caminho, da classificação dessas orações que estão relacionadas com uma outra dita oração principal. Tudo bem ou não? Mas você deve ter entendido essa relação. Uma oração, outra oração relacionada com algum termo da oração que eu chamo de principal. E como é que essa oração relacionada se relaciona com algum termo de outra oração? Por um processo que nós chamamos processo de subordinação. Então, você entende? Quando eu tenho orações coordenadas, as orações não têm essa relação dessa cumplicidade de estrutura da outra. Elas são, digamos, entre aspas, assim, independentes. Elas estão relacionadas semanticamente. É por uma questão de significado, não por uma relação de estrutura. Quando eu falo das subordinadas, a oração subordinada faz parte da estrutura de uma outra que eu chamo de oração principal. Até aí parece que está claro para vocês. Agora, eu considero que você guardou da semana passada quais são as conjunções chamadas conjunção. O que é a conjunção? Relaciona uma oração com outra, certo? Você já deve ter trabalhado aí no decorrer da semana as conjunções, as principais, né? Conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Tem que memorizar isso, senão você não progride nesse campo. Tudo bem? Bom, faz de conta que você já guardou isso, e se você não preparou da semana passada para cá, vai preparado agora para frente. Bom, considerando que você já resolveu esse lado da nossa questão, eu estou passando uma outra responsabilidade agora. Você vai ver quais são as orações que nós vamos chamar de subordinadas. Principiando pela memorização das conjunções subordinativas. Quais são essas conjunções subordinativas? Bom, passando rapidinho.
Eu tenho as chamadas conjunções integrantes. Integrante é que faz parte, né? Conjunções integrantes. São duas apenas, que e se. A palavra que e a palavra se. Ora, não é sempre, em todo lugar, em todo texto, que a palavra que e a palavra se serão conjunções integrantes. Elas são conjunções integrantes dentro de determinada situação, determinada estrutura. Não é? Lá em cima, eu falei o primeiro exemplo. Eu disse: o professor disse que vai chover. Esse que, aí desse exemplo, é uma conjunção integrante. Depois nós vamos melhorar a explicação disso. Mas você sabe que existem duas conjunções integrantes. Vou dizer, existem duas palavras que funcionam como conjunções integrantes. Não disse que são, mas funcionam como conjunções integrantes. Que e se. Depois, eu tenho as orações que vou chamar de subordinadas adverbiais, eu vou explicar numa outra hora, e orações subordinadas adjetivas. Mas não fique, não esquente a cabeça agora. Nossa, subordinadas adverbiais será. Calma aí, não estou mexendo com isso, estou apenas falando aqui, depois você vai aprender. Então, eu tenho subordinadas adverbiais e tenho subordinadas adjetivas. Calminha. Vamos falar hoje das conjunções que introduzem, que relacionam as adverbiais. E são só 9 tipos. É fácil, né? Vamos lá. Eu tenho conjunções causais. Pensa comigo. Por que eu vou ter uma conjunção que se chama conjunção causal? Está na cara, né? É uma conjunção que está relacionando uma oração que me dá a noção de causa, certo? O que, o porquê, certo? São causais, o visto que, não é? O rapaz está hospitalizado porque se acidentou. Você está percebendo a noção de causa com esse porquê? O rapaz está hospitalizado, visto que se acidentou. Eu tenho conjunções causais, introduzem orações que expressam noção de causa. Procure ler e observar e grifar essas coisas. Depois eu tenho conjunções condicionais. Por que eu estou chamando de conjunção condicional? Qual será o papel de uma conjunção condicional? Introduzir uma oração que expressa a noção de quê? De condição. Você será aprovado se estudar. Repare que esse se introduziu uma noção de condição. Se estudar, essa é a condição. Então, eu tenho se como conjunção condicional. Conjunções conformativas. Conformativas. Você está anotando, né? Causais, condicionais. Agora estou falando de conformativas. Essas são fáceis de. É fácil a gente guardar isso. Conforme. Se você pegar a Bíblia, tem tanto conforme, tem tanto segundo escrito na Bíblia, são conjunções conformativas. Paulo usa muito, como usa as causais também. Paulo não disse. Bom, não me ocorre agora, eu ia pegar um exemplo com causal, mas tem, depois a gente acha. Quais conformativas? Conforme, conforme. Você deve andar conforme a palavra de Deus. Conforme, a noção é do de acordo com, certo? Haja conforme o seu coração, de acordo com aquilo que o seu coração diz. Conforme, segundo, não é? Haja segundo a sua instrução, segundo. Muito bem. Continuando. Tem uma palavrinha que é conjunção conformativa, que você não pode confundir. É a conjunção consoante, muito pouco usada, mas aparece. Consoante.
Quando eu falo de consoante, não estou me opondo a vogal. Vogal A, consoante B. Não é isso, é a palavra consoante que funciona como conjunção conformativa. Ela equivale a conforme. Faça tudo consoante o seu coração. Você nunca ouviu, né? Pois é. Faça tudo consoante as instruções, conforme, tá? Conjunção conformativa. Conjunções concessivas, concessivas. Eu tenho algumas muito usadas. Embora, mesmo que, apesar de que, olha aí, concessivas. Embora ela veio à aula, embora esteja doente. Olha, o embora introduzindo a noção concessiva, certo? Embora, mesmo que, não deixe de estudar, mesmo que isso exija tempo, mesmo que, ainda que, embora, concessivas, guarde isso. Comparativas, eu não preciso dizer que faz uma conjunção comparativa, não é? Faz comparação entre dois elementos. Então, eu tenho como, tal qual, assim como, não é? Ele agiu como um herói. Estou fazendo o quê? Comparação dele com um herói. Ele agiu como um herói, tal qual um herói, assim como um herói. Conjunções comparativas, consecutivas, que me dão a relação de consequência, né? Certo? Consequência. Geralmente, essas conjunções vêm precedidas da palavra tal, da palavra tanto, tanto que, né? Tal que, tanto que, né? Então, fez assim, correu tanto, agora vem a conjunção que, correu tanto que se cansou. Consecutivas, indicam consequência, finais, que indicam a finalidade. Que, para que, estude, para que você progrida, a fim de que você progrida. São as conjunções finais. Eu tenho ainda as proporcionais e as temporais. Proporção. Você sabe o que é proporção? Então, à medida que, a proporção que, à medida que ele estuda, à medida que ele estuda, progride. Cuidado para você não confundir à medida que, esse A com acento da crase, certo? À medida que, para você não confundir com na medida em que. Não é na medida em que, porque na medida em que é outra história, certo? É à medida que. Tem gente que erra. Quando você quer dar noção de proporção, você usa a medida que. Então, como é que o camarada fala errado? Ah, ele progride na medida em que ele trabalha. Não, não é na medida em que ele trabalha, mas é à medida que ele trabalha. À medida que, à proporção que ele progride, à proporção que trabalha. Tudo bem? E, por fim, eu tenho as conjunções temporais. Temporais, que não tem nada com chuva, viu? Temporais, relação de tempo, não é? O professor saiu da sala quando acabou a aula, nesse tempo, quando, temporal, tá? Fique aqui enquanto eu estou no telefone, enquanto, durante um tempo aí, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Vai pegar a sua gramática, que eu já citei várias delas para vocês, que são fáceis, acessíveis. Procure esse capítulo das orações subordinadas e memorizem essas conjunções que eu falei. Olha, você não sabe o progresso que você vai ter fazendo isso. Mas se você apenas me ouve e deixa para lá, você vai ficar como a semente que caiu no meio das pedras. Ouviu, mas não deu resultado de nada. Tá bom? As duas partes têm que funcionar. A minha explicando e a sua trabalhando e crescendo. Qual é o próximo passo da gente? A classificação de orações subordinadas. Classificação das orações. Eu vou trabalhar um pouquinho disso. Talvez ainda tratemos durante umas 2 vezes ou mais esse mesmo assunto, mas eu quero que fique
claro para você. Por que que eu quero que você saiba isso? Gostaria muito de que você soubesse isso. Porque você é um leitor da Bíblia. E a linguagem da Bíblia, mesmo na linguagem da nova versão internacional, que é mais acessível, há necessidade desse conhecimento se você estuda a Bíblia. Se você não conhece as conjunções, como que você vai saber o que o texto está dizendo? Nós temos na Bíblia vários versículos que começam com porque. Paulo, lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é a salvação. Ora, porque é a salvação? Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é a salvação de todo aquele que crê. O que está fazendo esse porquê? Esse porquê pode estar fazendo duas coisas. Em certos casos, está indicando uma causa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Está vendo? A noção de causa, a noção de explicação, quando eu disse não me envergonho do evangelho de Cristo, e agora a explicação. Ou a causa, porque é a salvação daquele que crê. Então, se você conhece as conjunções, pode acreditar. Se você grifa as conjunções, pega a sua Bíblia, procure essas conjunções que você memoriza e vá grifando onde elas entram, e depois você vai procurar. Essa conjunção está relacionando esse trecho com qual outro trecho? Ah, bom. Aí você está estudando o contexto, você está aprendendo, não está fazendo interpretação errada, né? Está caminhando para ir ao campo da exegese, certo? Que é da interpretação do texto. Tá bom? Então, o assunto é importante, não é? Vale a pena fazer um sacrifício durante a semana e estudar um pouco da língua portuguesa que eu estou passando? Vamos na frente, vamos à frente. Mas vocês precisam, vou repetir, memorização das conjunções. Força, fé, coragem, e estamos juntos, e vamos para frente, vamos tocar o barco. Nós vamos ter na nossa igreja e entre os nossos ouvintes pessoas que têm boas noções da língua que utilizam e vão evangelizar e vão fazer crescer o trabalho da evangelização, porque saberão construir aquilo que vão falar para as pessoas. Não é qualquer coisa que vem à boca, mas você precisa raciocinar, pensar e estruturar a sua frase para atingir o quê? O objetivo daquilo que você está falando. Lembre-se, Paulo sempre fez isso. Paulo não escreveu de qualquer jeito, não. Ele raciocinava para poder construir um pensamento, construir uma ideia daquilo que ele estava dizendo, e construiu de tal maneira que chegou até nós. E é tão útil o estudo das epístolas de Paulo, por exemplo, não só de Paulo, mas estou pegando Paulo como exemplo. Está vendo? Que tal? E você aprender um pouco mais disso? Vamos em frente? Muito obrigado por você ter me ouvido até agora, mas sou seu companheiro, sou seu colega, estamos juntos, vamos andando e estudando. Daqui para sexta-feira próxima, querendo Deus, eu quero encontrar você dizendo: olha, eu já memorizei essas conjunções que o professor falou. Tá bom? Um beijo, bom fim de semana, fiquem com Deus e não desperdicem o seu domingo com bobagem, mas sirvam ao Senhor. Um abraço. Obrigado. Pastor Isaldil, muito obrigado por essas dicas, né, tão importantes para nossa igreja, para os nossos irmãos, para todos, na verdade, né, mas especialmente para a igreja também, né. Muitos de nós fomos
nos envolvemos logo rapidamente com o ministério e deixamos um pouco de lado essa questão do estudo da gramática, da língua portuguesa, e hoje a gente acaba sofrendo. Eu recebi aqui eu tenho aula, né, tanto de manhã quanto à noite, na sexta-feira. E na semana passada comentávamos um pouco sobre esse minuto, né, esse quadro Dicas de Língua Portuguesa, e falamos sobre essa questão do indivíduo às vezes não conseguir ler corretamente ou não interpretar corretamente um texto e assim por diante. E caímos naquele texto do indivíduo, naquele acontecimento do cidadão que falou... justificou um ato, né, um pecado, por conta da má interpretação que ele fez da leitura, né? O texto que diz assim, pegou a mulher adúltera, né? E aí o indivíduo leu, não, pega a mulher e adultera com ela. Então a gente compartilhou isso daqui na sala de aula, da importância desse momento, que é um incentivo, né, para todos nós. Então o irmão pode, inclusive, né, o amigo, enfim, quem está nos acompanhando pode, inclusive, acessar esse link, esse conteúdo novamente. Se tem a dificuldade, pode acessar outra vez e acompanhar com mais tempo, porque está disponível lá. Né? E aí tirar as dúvidas sobre aquelas dicas que foram dadas, fazer perguntas, enviar para o senhor aqui para a gente, para que a gente possa repassar. Então tem muitas oportunidades para que a gente cresça nesse projeto, que cresça, né? Que o nosso português melhore, né? Não é, pastor? Glória a Deus. Perfeitamente. Acho que o senhor está travado aqui. O senhor está travado aqui. Muito bem, pastor Exaldil, Deus abençoe o senhor e bom final de semana, né? Glória a Deus. Até segunda-feira, se Igualmente. se o senhor nos permitir. Perfeito, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço, bom fim de semana. Amém. Muito obrigado. Bom, gente linda, olha aí, dicas que recebemos, importantes dicas que recebemos do nosso irmão e amigo pastor Exaldil Tavares, que muito agora nos ajudou com estas dicas importantes que vocês não devem perder, mas devem aproveitar, né? Serve, inclusive, como eu já coloquei aqui. Vamos ver o que os irmãos, né? Falando da irmã Cida, que eu li um comentário aqui da irmã Maria Luísa. Vamos ver os comentários nas redes sociais, o que temos, né? Marcelo Lima comenta conosco aqui. Bom dia, meu pastor Marcos. Bom dia. Muito bem, Marcelo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Um excelente dia para todos nós. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Cida. Marcelo Lima faz o M em São Paulo. Olha aí, ó, o Marcelo fazendo campanha política aí. A pesquisa Datafolha já coloca todos eles num quadro de empate, né? Marçal, Boulos e Ricardo Nunes estão empatados, né? Muito bem, tecnicamente falando, com Marçal 21, Boulos 23% das intenções de votos e Ricardo Nunes 19%. Isso está no site publicado hoje pela manhã na Folha de São Paulo. Também a irmã Maria Luísa diz interpretações isoladas, né, pastor Exaldil? Isso é muito perigoso, né? São perigosas, na verdade. Muito bem. Aqui pelo Facebook, a irmã Silvana nos cumprimentou com a bom dia, paz do Senhor. E o pastor Exaldil também deixou aqui a sua saudação. Hoje tem dicas de língua portuguesa. Muito bem. Gente, eu quero voltar a uma leitura de uma matéria que eu deixei para este momento e logo em seguida já vamos encerrar, né? Olha só, a Folha de São Paulo publicou uma matéria ontem, é isso mesmo, que é muito interessante.
Olha o que está acontecendo na Amazônia. Não é um incêndio, não. Não tem nada a ver com incêndio. Publicada ontem, dia 20, aliás, hoje, né? Publicada hoje, às 4 horas da manhã. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Vejam o que está rolando, como diz o povo, né? Olha aí. Conheça o grupo religioso que está fundando colônias isoladas na Amazônia. Olha aí. Folha de São Paulo publicou agora de manhã. Ó. Vamos lá. O The New York Times, The New York Times, café, acabou o café. Depois de semanas vivendo em barracas na selva, aliás, vamos à linha fina, né? Primeiro, aqui, ó, linha fina, vindos principalmente do Canadá. Menonitas rejeitam tecnologia e acreditam em vida afastada da sociedade. Uma colônia, não é? Vamos lá, olha aí. Deixa eu dar ênfase. Uma colônia de menonitas está se formando no Amazonas. Muito bem. Olha aí. Vamos ler novamente a matéria. Tá? The New York Times, que é a fonte. Depois de semanas vivendo em barracas na selva, o punhado de famílias menonitas tentando construir um novo lar no coração da Amazônia peruana passou a entrar em desespero. Vespas os atacavam enquanto tentavam derrubar árvores. Chuvas fortes transformaram as estradas para o acampamento em pura lama. Com os suprimentos acabando, alguns queriam desistir. Em vez disso, o grupo trabalhou mais e conseguiu fundar uma colônia. Olha aí, aqui você tem uma imagem ilustrativa da colônia, não é? Muito bem. Aí ele diz assim, abre aspas, há um lugar aqui onde eu queria viver. Então viemos e abrimos parte dele, diz William Tsen, um fazendeiro menonita em referência às árvores derrubadas para que a colônia fosse fundada. Fecha aspas. Foi isso que todos fizeram para ter um lugar para viver. Aliás, novamente, né? Foi isso que todos fizeram para ter um lugar para viver. Fecha aspas. Hoje, 7 anos depois, o aglomerado de casas é uma colônia próspera chamada Wonderland, onde moram aproximadamente 150 famílias, com uma igreja, que também funciona como escola, e uma fábrica de processamento de queijo. Ele diz aqui, é uma das várias colônias menonitas que se estabeleceram ao longo da Amazônia, transformando a floresta em fazendas prósperas, mas também disparando alarmes entre ambientalistas preocupados com o desmatamento da Amazônia, já ameaçada por indústrias como pecuária e o garimpo. As comunidades menonitas também têm sido alvo das autoridades locais, como no Peru, onde várias colônias são investigadas sob acusação de desmatamento ilegal. As colônias negam qualquer irregularidade. Olha aí, aqui as crianças menonitas, como está aqui na linha fina, né, as roupas... Crianças menonitas da colônia de Providência, no Peru, brincam próximo ao rio na floresta amazônica. Os menonitas começaram a migrar para a América Latina vindos do Canadá há cerca de um século, depois que aquele país revogou leis que isentavam um grupo religioso do serviço militar e do sistema educacional. Muito bem. E aí o presidente do México, na época, Álvaro Obregón, buscando consolidar as regiões rebeldes do norte após a Revolução Mexicana, concedeu aos menonitas terras não cultivadas e garantias de que poderiam viver como desejassem. Nas décadas seguintes, outros países da América Latina, buscando expandir suas fronteiras agrícolas, fizeram convites semelhantes. Hoje, mais de 200 colônias menonitas em 9 países da América Latina ocupam cerca de 3,9 milhões de hectares numa área maior que o da Holanda, onde a denominação cristã surgiu pela primeira vez. Um acordo
com o estudo de 2021 realizado por pesquisadores da Universidade McGill em Montreal. A matéria continua, mas só para posicionar vocês como o que está acontecendo, né, nesse sentido desse grupo religioso que está crescendo e avançando pelas regiões, né, pela floresta Amazônia, formando colônias e assim por diante. Muito bem. Os menonitas eles têm aqui na zona sul de São Paulo, né, tem uma área muito grande onde tem um templo e é chamado lá tem um lugar de oração que o povo conhece como Monte da Luz. Ali é uma região, uma área menonita. Muito bem, quero compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 10, e logo em seguida vamos já finalizar. Romanos capítulo 10, vamos ler bem alguns versículos que são os versículos 8, 9 e 10, que diz o seguinte, e o 11. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Querido irmão, nesta oportunidade, pessoas de diferentes regiões de áreas do mundo, não é? É importante vocês saberem o quanto Deus tem interesse, né? E quanto você é importante para Deus. E Deus quer salvar a humanidade da condenação que está proposta, descrita, mencionada na Bíblia por causa do pecado. Deus não criou o inferno para o homem, não, mas o homem vai para lá porque quer ir, porque rejeita o plano de Deus. E uma das formas de você receber o perdão de Deus e o livramento dessa condenação, é receber o perdão do Senhor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há salvação em nenhuma outra pessoa, não há salvação em nenhum outro ser, não há salvação em nenhuma outra, não há salvação em religião alguma, humanamente falando. Não há salvação em nenhum outro livro, não há salvação em nenhuma outra divindade que se existisse, né? Eu estou falando do mundo, por exemplo, quando falo de divindades, nós sabemos das mitologias, por exemplo, a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia hindu e assim por diante. Não há salvação em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Nesse sentido, o que compartilho com vocês e obviamente já caminhando para um convite especial é que a Bíblia nos assegura claramente que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O homem se distanciou de Deus, o homem se afastou de Deus, inclusive a cada dia mais, e foi mergulhando na maldade, no pecado, na tristeza, na frieza, na imoralidade e assim por diante. Deus se tornou alguém muito distante, quase que imperceptível para muitas pessoas, irreconhecível, desacreditado
por muitas pessoas, mas não porque Deus fosse fraco, frágil, tivesse cometido erro, não. É que o homem, mergulhado na lama, no lodo do pecado, se afastou de Deus a esse ponto. A ponto de não querer mais o próprio Deus, a ponto de não querer mais ouvir a voz do seu Criador. Sim. Então, por essa razão, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo, entregou a sua vida por nós. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta manhã de sexta-feira, depois de um programa tão abençoado, que lemos notícias de jornais, nos atualizamos, aprendemos, recebemos dicas de língua portuguesa. Vimos aqui agora numa matéria em que algumas pessoas interpretam de forma esquisita, né? Umas interpretações esquisitas que elas precisam se retirar, quando na verdade a gente olha isso totalmente oposto. Jesus enviou a igreja para o meio da comunidade, né? Para o meio da população, e não se retirar dela. A igreja será retirada da sociedade, do mundo, quando Jesus vier arrebatar a igreja. Fomos instruídos sobre tudo isso e agora vem o momento da decisão. Sim, você mesmo, a mim e a você. Eu recebi o plano do Senhor. Essa talvez seja a diferença entre nós dois. Eu recebi o plano de perdão. Alguém disse a mim um dia que Jesus queria me perdoar e me salvar. E eu acreditei nisso. E agora esta mesma notícia chega até você. E você também pode acreditar nisso. Acredite nisso. Jesus tem um plano na sua vida. Ele morreu por você. Ele quer te perdoar dos pecados cometidos ao longo de toda a sua vida, inclusive daqueles que você recebeu, como a Bíblia diz, em Adão todos pecaram. Ele quer te perdoar também sobre isso daí. Ele quer tirar você desse estado e transformar a sua vida, dessa condição e transformar a sua vida. Ele sim quer dar ao homem a alegria, e é uma alegria que não é passageira, uma alegria que não é momentânea, que não é motivada por absolutamente nada no exterior, mas uma alegria eterna. Sim, que somente Ele pode dar. E este é o momento. Mas, pastor Marcos, então como posso fazer isso? Está aqui no texto que acabei de ler. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque, como diz as Escrituras, todo aquele... pois se com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque, diz o texto, como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o Evangelho não confunde ninguém. O Evangelho liberta o ser humano. Salvação é só em Jesus. A palavra de Deus é a Bíblia. E você está convidado agora a entregar a sua vida ao Senhor. Se está afastado da igreja, está convidado a voltar agora para a igreja, a entregar-se novamente a Jesus numa igreja, num templo evangélico. O que não falta, e temos bastante, graças a Deus, são templos evangélicos pregando, anunciando a palavra de Deus. Você pode entrar em um deles e receber a palavra do Senhor, entregar a sua vida a Jesus, mas também pode fazer agora. E nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, e estou certo de que você não perderá essa oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor, receba o plano de perdão que Jesus deu a nós, preparou para nós. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê não será confundido. Eu recebi a salvação em Jesus e você também pode fazer isso agora, pode recebê-la agora mesmo. Quero orar contigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento, te louvamos por tua bondade, tua graça, teu poder, teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esta semana de trabalho maravilhosa.
uma semana próspera. Pregamos todos os dias. Recebemos aqui, Senhor, convidados que trouxeram mensagens impactantes para toda a comunidade, para toda a nossa audiência. Agora nos abençoe ao longo deste dia. Seja conosco. Nas aulas que vamos ter ao longo do dia, nos abençoe. Abençoe a audiência, aquele que está no trânsito, no trabalho, aquele que está saindo do trabalho, enfim, pessoas diferentes, em diferentes em momentos, né? Uns entrando de um trabalho, outros saindo, uns chegando em casa, outros saindo para o trabalho, para a escola, enfim, para diferentes lugares. Esteja com cada um deles. Abençoa, meu Deus. Eu sei que muitas pessoas que ouvem agora esta programação, talvez, dentre elas, existem aqueles que estão afastados da igreja, estão afastados do evangelho, estão frios, desanimados, abatidos, mas agora o Senhor é poderoso e eu creio que por meio desta palavra que foi nos anunciada, por meio de toda esta programação e da inspiração do Teu Espírito nesta programação, esta pessoa pode ser renovada agora. E que ela volte para a casa do Pai, volte para os braços do Pai e passe a servir e ser útil, inclusive na tua casa. Abençoa, Senhor, renova a fé, renova o ânimo, a alegria de cada das pessoas, de cada pessoa que está nos ouvindo. Obrigado por este momento. Dê-nos um dia próspero, um dia abençoado, um dia rico da tua graça e que nós consigamos aproveitar as oportunidades que recebemos de ti. Afinal, oportunidade ímpar, oportunidade maravilhosa. Poder falar de Jesus, poder falar de ti, poder anunciar a palavra, poder conversar com a audiência. Meu Deus, que bênção! Podemos anunciar. Até aqui, eu posso dizer, só chegamos até este momento porque o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por esta oportunidade. Dê-nos um dia abençoado. Seja conosco também no final de semana para que tudo ocorra bem, Senhor, e o teu nome seja glorificado, anunciado e glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, Deus abençoe vocês, não é? Muito bem, amanhã não temos programação aqui, não é? Final de semana não faremos, é aquele descanso, né? É dia de pedalar, não é? Mas eu tenho aula de manhã, tem a turma de adolescentes aqui, jovens, adolescentes e jovens, eles chegam cedo agora. A aula era tarde, agora é de manhã. Não, se você quiser estudar de manhã, pode vir, está nos assistindo aí, pode vir estudar. Na verdade, você é meu convidado para estudar comigo. Eu gosto de estudar e gosto de receber amigos para estudar comigo. Se você quiser vir, muito bem, glória a Deus, é sempre bem-vindo. Deixa eu ler aqui os comentários, alguns que estão no YouTube, né? Muito bem, a Kelly diz: paz do Senhor, Jesus, Igreja do Deus vivo, bom final de semana, bom final de semana. Muito bem, tem mais aqui, mas a irmã Maria Luísa colocou que já arrumou, né? Ok. No Facebook, pastor Isaldil comentou: Jesus não recomendou o isolamento do cristão. Ele disse: ficai aguardando o ide e pregai o evangelho a toda criatura, não se isolem. Isolamento não, né? Como é que a gente vai anunciar a salvação isolados, né? Não funciona desse jeito. Na verdade, é assim mesmo, pastor. Deus abençoe, concordamos mesmo. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe, bom final de semana. Até segunda-feira, às 6 da manhã, aqui nesse horário. Não esqueça, deixa o seu like aí, tá bom? Eu não estou vendo os likes aqui no YouTube. Por favor, gente, dê o seu like, aperta o joinha. Deus abençoe, fique com Deus. Até segunda, um abraço.